Oi, meus amores. Resolvi fazer esse canal para contar um pouquinho da minha história, da perca da minha filha, a Ana Sofia. Perdi ela com 38 semanas. E resolvi também fazer esse canal para ajudar algumas mamães, né, que perderam seus bebês. E porque na época que eu perdi a minha, eu procurei muito canal, muitas histórias, porque eu achava que só tinha acontecido comigo, né? E na hora a gente não vê a respeito sobre isso, né? A gente não, até então, até acontecer com a gente não vê. E parece que vem como uma resposta, você vai conhecendo vários casos. Então eu resolvi fazer esse canal, contar essa história para ajudar. Então vamos lá. Em 2012, eu resolvi ter um outro filho, um outro bebê, né? Que eu já tinha uma filha de 10 anos. E demorei cerca de um ano para engravidar. Em 2013 eu engravidei, em janeiro. Quando foi em fevereiro eu descobri, tava com 5 semanas. Né? E aí, tudo bem, tudo tranquilo. Procurei um posto de saúde, né? Uma clínica da família. Fiz meu pré-natal, tudo direitinho, correu tudo bem. Até então tava tudo bem, né? Com ela. Mas o meu caso foi uma negligência médica, né? Porque apesar de eu ter tido a diabetes gestacional, tava tudo tranquilo, tudo bem, né? Só que começou meu martírio quando eu descobri a diabetes. Descobri com 35 semanas, né? E aí eu fui ao posto, o posto me indicou umas 2 maternidades, porque lá eles não atendem a alto risco, eu teria que procurar uma maternidade de alto risco, né? Mas como as 2 maternidades que eles me indicaram, eu não conhecia ninguém que tinha tido lá, não tinha nenhuma referência, eu não quis, né? E fui procurar uma outra maternidade de alto risco, que eu conhecia pessoas que já tinham tido lá e tiveram a diabetes gestacional e correu tudo bem. Chegando lá, eles foram medir a minha glicose, realmente estava alta, mas eles também falaram que não podia ficar comigo lá por causa do negócio de área, né? Área de bairro. Mas eu insisti muito e eles ficaram comigo lá. E na mesma hora fizeram a minha internação para poder controlar a diabetes, né? E até então comecei com a insulina, lá eles fizeram uma dieta, eu até perdi peso. E o bebê super bem, super mexia bastante. Eles todo dia escutavam o coração, né? Fiz uma ultra, tava tudo tranquilo, tudo bem. Fiz até então, no começo da gravidez, eu fiz a translucência nucal, fiz a morfológica, fiz todos os exames de sangue, tudo perfeito. Tava tudo, ela crescendo bem, né? Tamanho, peso, tudo normal. Só que, com 15 dias que eu estava internada, eles me deram alta, mas já marcaram para eu voltar uma semana depois, né? Já para me internar para ganhar ela. Né? E nisso eu vim pra casa uma semana pra poder fazer minhas coisas, terminar de arrumar o quartinho dela, tudo, já tava tudo comprado, tudo ajeitado. E depois de uma semana eu voltei, me internaram de novo. E lá eu fiquei mais 15 dias, né? Também super tranquilo. E chegou na época, quando eu tava com 38 semanas, eles quiseram induzir meu parto. Eu não quis, porque eu não tinha uma experiência muito boa com parto normal, né? Porque a minha primeira filha foi de parto normal e ela nasceu também muito grande, apesar de eu não ter tido a diabetes gestacional na primeira gravidez, ela nasceu com 3,960 kg, bastante grande, 52 centímetros. Então, e eles me forçaram muito ao parto normal, meu primeiro filho. E ela nasceu, mas também nasceu bem cansadinha, teve que ficar um dia no CTI. Né? Então eu não tinha medo do parto normal. E quando eles falaram que eu induzia, eu não quis, né? E aí um médico lá, que apareceu, um clínico geral, foi me ver e eu conversei com ele. Falei que eu tinha muito medo, que eu não queria, que eu sentia que ia acontecer alguma coisa se eu tivesse um parto normal, que eu poderia morrer ou eu poderia morrer.
né? E eu não queria. Então ele falou, bom, isso foi numa sexta-feira. Ele falou, sábado e domingo eu tô em casa. Na segunda-feira eu tô de plantão. Se até lá você não tiver tido nada, não tiver entrado em trabalho de parto, a gente faz a cesárea. Aí eu tava convicta que seria uma cesárea, porque a minha primeira filha também eu só entrei em trabalho de parto com 40 semanas. Então eu achei que eu não ia entrar assim, né? Até porque eu não sentia nada. Mas, por encargo, né? Não sei o que aconteceu. Que quando foi... Isso foi na sexta que ele falou comigo, no sábado à noite eu comecei a sentir algumas cólicazinhas. Mas nada demais. Né? E aí, quando foi no sábado de madrugada, ela começou a apertar e foi diminuindo de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos. E quando foi 5 horas da manhã, eu chamei uma enfermeira, falei que tava, né, sentindo, ela chamou a médica foi, me examinou e falou que eu tava com 6 para 7 de dilatação. Ali, né, meu coração ficou super apertado, muito medo. E eu estava sozinha, né, por ser de maior, já tava com 33 anos e não podia ter acompanhante, né. Então, eu tava sozinha. Aí nisso eu liguei pra minha mãe, avisei. E minha mãe foi pra lá. Nisso eu subi, né? Começou a negligência médica por aí. Que aí eu subi. Quando eu subi, tinha mudado de plantão, já era mais 7 horas da manhã. E uma médica pegou meu prontuário, ficou olhando, olhava pra mim, não me examinou nem nada. E falou assim, vai fazendo força, mãe, que é isso, é assim mesmo. E nisso, fazendo força, não tava mais aguentando. Muita dor que eu tava já, muita dor. E eu sentia que ela não ia sair, eu sentia que ela era grande. Porque até então lá eles falaram que a criança com mais de 4 quilos, eles faziam cesárea. Eles nem faziam um parto normal. E lá eu vi várias mamães fazendo cesárea com bebê de 2 quilos e pouco, 3 quilos, sem problema nenhum. E eles fizeram várias cesáreas enquanto eu estava internada. Mas logo a mim queriam fazer um parto normal, né? E aí eu fui, nisso, fazendo força e nada. Ela veio, escutou o coração, tava tudo bem, tudo perfeito, tava batendo normal. E ela mandando fazer força. E depois ela veio e escutou de novo, só que ela não conseguiu ouvir o coração. E aí, nisso, eu já fiquei desesperada. Aí veio uma outra médica e falou assim, poxa, não é assim. Deu até um esporro nela. Não é assim que você fala, porque ela falou, não tô conseguindo ouvir. E aí a outra médica veio, boazinha, novinha ela, tentou ouvir, conseguiu, mas bem fraquinho. Ela falou, bom, mãe, você tá ouvindo? Eu falei, eu tava ouvindo, mas bem fraco. Ah, então vamos correr pra cesárea. Eles correram pra cesárea, me levaram pra cesárea. Chegando lá, fizeram tudo correndo, abriu, tirou ela. Quando tirou, que eu olhei, era um bebê enorme, enorme. E ela nasceu morta, né? E eles fizeram todos os procedimentos, ressuscitação, tudo, e nisso eu gritava muito, ajuda ela, não deixa ela morrer, eu sei que Deus está na mão de vocês, e nisso eles me sedaram, porque eu tava muito nervosa, né, e aí nisso que me sedaram, quando eu acordei eu já tava num quarto, numa sala, esperando a anestesia passar, né, que eu tomei a Ráquia. E quando veio uma médica, falou comigo, como é que você tá? A primeira coisa que eu perguntei, como é que ela tá? Como é que a minha filha tá? Ela tá viva? Aí a médica virou e falou, mãezinha, viva ela tá, mas o estado dela é muito grave. E não me falaram mais nada. Aí logo dali me levaram pro quarto, aí meu marido chegou lá, chorando, eu já achei que ela tinha morrido. Perguntei, ela morreu? Ele falou, não, ela tá cheia de aparelho, e isso me mexeu comigo. Mas até então achei que ia ficar tudo bem, porque a minha primeira filha também, né, teve que ficar um dia no CTI, e correu tudo bem, tá hoje aí com 17 anos, perfeita, né, então achei que ia acontecer a mesma coisa, eu tava convicta que ela ia se recuperar, né, e ela nasceu no dia 20 de outubro de 2013. Quando foi, aí passou dia 21, eu não pude vê-la, porque eu tava com cesárea, tava cheia de ponto. No dia 22, eu fui ver, meu marido queria ir comigo.
né, pra eu não ir sozinha. E ele não queria deixar eu ir sozinha ver ela. Só que quando ele foi pra casa, eu fiquei sozinha lá no hospital. E eu subi pra ver ela sozinha. E falei pro médico, eu quero saber como ela tá. Aí uma outra pessoa me atendeu com uma ignorância, um médico totalmente assim, fora, despreparado, né, pra dar uma notícia. E virou pra mim e falou, ué, você não sabe como sua filha tá? Ela já tá aqui há 2 dias. Eu falei, não deixaram me falar. Ele, então eu vou ter que te contar, né? Sua filha ficou por mais de 5 minutos sem oxigênio no cérebro, quase 10 minutos sem oxigênio no cérebro. E ela tá em coma, induzido. E se ela sobreviver, ela vai ser uma criança vegetativa, não vai andar, não vai falar, né? E sim, foi bem na cara. E eu me mantive forte na frente dele. Quando eu desci pro meu quarto, eu chorei muito, né? Chorei muito, fiquei muito desesperada, mas mesmo assim eu não estava perdendo a minha fé, né? Que ela ia sobreviver, que ela ia ficar bem. Mas, né, não sei, Deus, acho que Deus quis assim, porque Ele tinha algum propósito na minha vida. E eu acho que desde que eu engravidei, eu pensava nisso, eu dizia que ela veio por algum propósito, né? E na hora a gente não pensa nisso, né? Não quer aceitar, né? E foram, assim, anos muito difíceis, né? Depois da perca dela. E porque foi uma negligência muito grande, porque quando ela nasceu, ela tinha mais de 5 quilos, um bebê muito grande, 56 centímetros, e numa ultrassonografia que fizeram em mim lá, tipo assim, 3 dias antes dela nascer, deu que ela tinha 3,6 kg. Então essa médica virou pra mim e falava, vai mãezinha, faz força que é assim mesmo, 3,6 kg nasce de parto normal, né? E quando tiraram e viram a besteira que fizeram, né? Aí foi psicólogo falar comigo, assistente social, a diretora do hospital, né? Mas nada disso repara a um erro, nada ia trazer ela de volta, né? E a minha gravidez foi super tranquila, apesar de eu ter tido a diabetes gestacional, eu não tive nada nunca passei mal, só me internei para poder regularizar ela, porque nunca passei mal, nunca senti dor nenhuma, nunca tive cólica nenhuma, ela mexia bem, ela estava bem, né? Todos os órgãos dela funcionavam bem. E assim, questão de segundos, você vai para uma maternidade para ganhar o seu filho e sai de lá de braços, né, vazio, né? E o pior foi chegar em casa com o quartinho dela todo pronto, né? E foi bem difícil mesmo, em casa, né? Mas só que eu não podia deixar me abalar muito, porque seria muito egoísmo meu, né? Por eu ter uma outra filha de 10 anos que dependia de mim, né? Que ainda estava estudando, né? Então, assim, também sofreu bastante ela. Mas, como eu falei, Deus tinha um propósito na minha vida. Porque hoje em dia, depois de 7 anos, eu tive meu bebê arco-íris, né? O meu tão sonhado menino. E como eu falei, esse propósito, se a Ana Sofia vingasse, o Juninho não ia vir. Não ia vir porque eu só queria ter 2 filhos, meu marido ia fazer a vasectomia, já estava tudo certo. Mas como a gente perdeu, ele não fez, né, a vasectomia. E depois de 6 anos, eu engravidei de novo, né? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né? Então, se vocês gostaram da minha história, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, comente, deixe alguma pergunta para mim se vocês quiserem saber mais, porque aqui eu resumi bastante essa história, bastante, é muito grande, mas eu resumi muito para não ficar um vídeo muito comprido, né? E o meu propósito desse vídeo é ajudar as mamães, não desistir do sonho de vocês, né?
Se você teve a perca de um bebê e você pretende ter outro, tenha, não tenha medo. Assim, medo, lógico, todo mundo tem. Eu passei a minha gravidez, a gravidez do Juninho, do meu bebê arco-íris toda, com muito medo mesmo de acontecer a mesma coisa, de perder. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, não desista do sonho de vocês, né? Se cuidem, né? Procure uma maternidade boa, né? Mas tudo isso depende de plantão, ainda mais se for pelo SUS, né? A gente fica à mercê aí, né? Então, assim, vou terminar esse vídeo para não ficar grande demais, tá bom? E se gostaram, deixa aí alguma perguntinha que eu respondo vocês, tá? Deixe seu like, se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.